Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. É o programa Hora do Trabalhador desta terça-feira, dia 18 de setembro. 18 de setembro, menos de um mês para as eleições. O assunto é quase todo esse nas rodas, é importante que seja assim. O Tribunal Superior Eleitoral está com uma campanha para reduzir nosso imenso número de votos, de abstenções, de votos nulos e brancos, para que as pessoas realmente participem do processo. A participação é muito importante. E a mídia, de modo geral, tem feito essa abordagem. Eu faço questão de lembrar aqui da campanha Seu Voto, Instrumento de Mudança, da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Todos sabem que a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira faz esta campanha aqui em Limeira, no município, contra a abstenção e contra o voto branco e o voto nulo. O objetivo é que todos participem do processo, votem conscientemente, participem desse grande momento da democracia brasileira. Vamos escolher alguém, nem que seja o menos pior. Democracia é isso também. Já no primeiro turno, não importa. Vamos escolher alguém. Vamos estudar a história, vamos estudar as propostas, mas vamos participar. Não vamos deixar que outros façam isso pela gente. Não. Vamos participar do processo eleitoral. A campanha Seu Voto, Instrumento de Mudança está em diversos pontos da cidade com outdoors, né, de divulgação. Estão sendo distribuídos panfletos, papéis, materiais para os trabalhadores nas empresas. E também aqui no programa Hora do Trabalhador nós estamos abordando esta campanha para que o nosso objetivo de ampliar a participação política e democrática da população seja cumprido. Aliado a isso, foram confeccionadas agendas prioritárias da classe trabalhadora com 22 itens de compromissos dos candidatos a deputado estadual e federal por Limeira com os trabalhadores de Limeira. Eles têm ali revogação da reforma trabalhista do Temer, não apoio à reforma previdenciária do Temer, revogação da lei das terceirizações irrestritas, jornada de trabalho de 40 horas semanais e muitos outros itens. Aquela PEC que congela os gastos públicos por 20 anos, prejudicando saúde e educação,
Também é outro item desta agenda. 7 candidatos a deputado federal e estadual por Limeira assinaram esta agenda. 7 candidatos. E a gente vai falar sobre isso, sobre essa campanha, sobre política de modo geral. Tem gente aí colocando em dúvida a urna eletrônica. Urna eletrônica, um patrimônio, né, das eleições brasileiras, reconhecido internacionalmente. E aí, alguns candidatos colocam em questão a urna eletrônica. Até que ponto isso mexe com a gente, afeta a credibilidade? O momento eleitoral talvez não seja o momento exato de aparecer com esse tipo de história, e o Tribunal Superior Eleitoral tem feito também uma intervenção, a gente vai falar sobre isso também, para colocar os pingos nos is. Não há, até o momento, comprovação de problemas com urnas eletrônicas. Vamos parar com essa conversa rouba. Essa conversa rouba tempo da verdadeira discussão política, a verdadeira discussão democrática. Vamos parar com conversa de Cerca Lourenço, conversa que não tem a ver com a real necessidade do país nesse momento. Para bater esse papo sobre política e eleições 2018, eleições gerais 2018, está aqui com a gente o presidente da FETINCOVEST, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Estado de São Paulo, Reginaldo Arantes. Ele vai falar sobre isso, bater um papo sobre isso e também sobre a categoria do vestuário e a luta, né? Cada vez renhida, a difícil luta salarial, negociação salarial desse ano, consegue estar pior do que do ano passado, está muito difícil, vai levar um tempo ainda para se restabelecer o equilíbrio de forças diante do golpe que esse governo canalha aplicou nos sindicatos de trabalhadores. Reginaldo Arantes, muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Aos ouvintes, um abraço. Estamos aqui mais uma vez para participar com vocês. Beleza. E aqui ao meu lado, a doutora Aline Gimenez, ela que é especialista em direito previdenciário, vai falar um pouco sobre 2 assuntos que ela separou para mim aqui, muito interessantes, a respeito do INSS. Um não tem a ver com a questão trabalhista, o outro tem. Especialmente com relação ao trabalhador, uma mudança na legislação que tirou, que facilitou o reconhecimento dos agentes cancerígenos como adicional de insalubridade. Uma conversa interessante que você que trabalha... Cancerígeno? Nossa, mas peraí. Cerâmicas têm agentes desse tipo, a doutora Aline vai falar com a gente e também vai falar sobre outro assunto muito falado e muito polêmico entre os aposentados, crédito consignado. Como é que você bloqueia um empréstimo ao saber que, na verdade, ocorreu uma fraude, você não autorizou, né, doutora? Esse consignado, isso tem acontecido, a doutora vai orientar a gente sobre isso hoje. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Aos ouvintes, eu queria mandar um alô especial para o pessoal do escritório, né, que fica assistindo lá em peso também, todas as vezes que eu venho. E esses assuntos embora cotidianos, né, a gente que atua no sindicato da construção e tem a cerâmica, e principalmente na cidade de Santa Gertrudes, né, Rio Claro, aparecem muitas dúvidas sobre agente químico. E existem agentes químicos que são cancerígenos. Então, a gente tem uma série de ações ajuizadas discutindo insalubridade em razão desses agentes. E hoje a gente está com uma decisão aí fresquinha da TNU, dada agora no mês de setembro, que facilitou para que o trabalhador conseguisse o adicional de insalubridade, que afeta trabalhista também, né? Vai afetar os dois ambientes. Especificamente com relação ao setor cerâmico, né? É um elemento, até porque a nossa região
é bastante rica em cerâmica. Muito, muito. Existe um componente químico que chama sílica, né? Acho que o Reginaldo está fazendo assim com a cabeça, já ouviu falar. A sílica livre, ela está em todos os PPPs que a gente pega de pessoas que trabalham na cerâmica. O que acontece? Para você considerar que uma pessoa tem uma atividade insalubre e que ela tem direito à aposentadoria especial, ou pelo menos a conversão, né, ao reconhecimento do tempo como especial, tem que ter uma quantidade. A legislação, ela exigia que houvesse uma quantidade mínima da presença do composto, né, da sílica ou de qualquer outro agente cancerígeno. E com essa decisão, que é uma decisão vinculante, a partir de agora você não precisa mais ter uma quantidade mínima. Se você estiver trabalhando em um ambiente onde tenha um agente cancerígeno, já basta. Então, a única prova que nós precisamos é o PPP falando que tem aquele composto ali. Não precisa atingir o limite, não precisa mais nada disso. Qualquer agente cancerígeno hoje dá direito à pessoa conseguir a insalubridade, né? Deixa eu mandar um abraço rápido para Bernadette Grupo, Boa Vista, nossa ouvinte, nossa companheira, porque ela tá dando uma dica. Boa tarde, André. Bernadette Grupo, do Boa Vista. Tá começando a chover aqui novamente. Bom programa a todos. Beijo. Olha, e rapidamente para uma contribuição da Maurícia Panaro, que lembra que a sílica é um mineral, né? É a areinha da cerâmica, quando você Tem chega a numa poeira, cerâmica. né? Ela fica, Sílica. só um complemento que a doutora está colocando, quando eu balancei a cabeça, que eu também participei de perícias com referência nas cerâmicas aí, né? Uma poeira, ela fica suspensa no ar. Então, o trabalhador, ao respirar, isso aí vai pro pulmão. Aquilo empedra o pulmão, né? E eu fico, nossa, quando as perícias que eu via os pacientes, os trabalhadores doentes. Nossa, eu ficava horrorizado de ver essa coisa. Fazia perícia com o trabalhador uma semana, na outra semana se tomava conhecimento que ele havia morrido. Então, uma coisa ruim mesmo, horrível mesmo. E hoje, então, quer dizer, agora, a partir de agora, o que se fazia antes era uma medição. Era Tem uma muita medição. sílica, pouca sílica, agora... A lei estabelecia uma quantidade mínima. Certo. Se não atingia a quantidade mínima, né, não era considerada insalubre. Então, tinha que ter uma exposição permanente e tinha que atingir a quantidade. A prova disso é muito difícil, porque muitos PPPs já vem aí um pouquinho com alguns erros de cálculo da quantidade. Infelizmente, uma perícia, no dia da perícia, existe uma alteração do ambiente de trabalho para maquiar. Tem tudo isso. Hoje não. Comprovou, já basta. Às vezes a pessoa trabalha no escritório da empresa, mas o escritório é próximo à produção. Se tiver um agente cancerígeno, ela também vai ter direito. Então, acabou aquela história. A gente entrou com várias ações, principalmente de Santa, né? Santa onde Gertrudes. o INSS recorria dizendo que não tinha quantidade mínima. E, infelizmente, durante muitos anos, tinha que seguir ao pé da letra a legislação, né? Se o perito faz a perícia e fala que é inferior ao exigido, não consegue. Porém, agora, a partir de setembro, pelo INSS, eu acho que dificilmente ele vai seguir essa orientação, mas a gente tem aí a justiça para entrar e pleitear que seja aplicado o entendimento. Doutora Aline Jimenez é advogada do escritório Bergstrom e Associados, né? Toledo e Bergstrom. Toledo e Bergstrom. Vou repassar o meu abraço para o pessoal lá, conheço todos lá, um abraço a todos. Lá. E eu estendo os meus também. Pessoal que está sempre aqui no programa Hora do Trabalhador, e eles representam, Reginaldo, os trabalhadores das indústrias cerâmicas das cidades de Cordeirópolis e Santa Gertrudes, além de Limeira e tudo mais, mas Rio Claro, mas essas duas cidades são polos mundiais de cerâmica, né? Tem bastante, né? A maioria acho que sobrevive da cerâmica, né? Ali na região. E a gente tem uma pessoa, eu queria até agradecer, já que eu não conheço pessoalmente, mas a gente conversa por telefone, ele passa os casos para mim por telefone, que é o Alessandro.
que trabalha no sindicato de... Sitcom. Isso. Sim, se eu não me engano, em Santa Gertrudes. Em Santa. Legal. E ele faz um trabalho maravilhoso lá com o pessoal da cerâmica, que às vezes não tem conhecimento, ele pega os PPPs, separa a documentação, leva pra gente. E a gente tem conseguido bastante mesmo aposentadoria especial para esse pessoal. Tá bem legal o trabalho dele lá. Doutora, Agradecer. aqui em Limeira, Cordeirópolis e Santa Gertrudes, há algum outro setor que possa ser afetado por essa... Tem outro setor que mexe com algum produto cancerígeno? Sim, de forma geral, todas as empresas que atuam com produtos químicos, né? Normalmente, produto químico tem um índice cancerígeno. Tem uma listagem feita pela Agência Nacional de Saúde que relata quais são os compostos químicos que causam, que tem esse agente causador, né? Esse agente cancerígeno. E ali tem uma lista imensa. Então, provavelmente, se você pegar uma empresa que faz soldagem, que mexe com matéria, que trabalha com composto químico, né? E aí a gente tem até o Sindicato dos Químicos que poderia trabalhar isso, porque o agente químico, até mesmo a limpeza, né? Os hospitais, né? Tem muita gente exposta a Interessante, esse gama tipo ampla, né, risco. de pessoas afetadas por essa A decisão. lista é imensa, né? Eu dei o exemplo da sílica porque é o que mais a gente pega em razão da atuação do sindicato. Mas é uma lista imensa. Se você trabalha numa empresa e você tá em contato direto com produto químico, provavelmente ele está nessa lista de produto cancerígeno. Só fazer um parênteses também, às vezes as pessoas acham que uma empresa não afeta. Vamos colocar aqui o nosso setor vestuário, né? As poeiras suspensas no ar, com referência ao tecido, às vezes também tem esses problemas, porque o tecido, o jeans especialmente, ele é atingido e usa o produto químico no tingir. Então. E aí, quando vai costurar, cortar, a poeira ela fica suspensa, a pessoa respira, e se não houver os equipamentos, né, de segurança, a pessoa também pode adquirir um problema nesse Então, mas sentido. aí nesse caso a regra refere-se especificamente a produtos cancerígenos. Aí não sei se esses... No tingimento do jeans vai produto químico, vai anilina, vai outros produtos. Vou dar um exemplo bem coisa que às vezes não parece. Por Até exemplo, o cloro, numa quantidade, ele isso, é cancerígeno. Aqui em Limeira, por exemplo, tem fábrica de chapéu. A fábrica de chapéu usa a lã. A lã, o produto animal, não tem problema algum. Mas a partir do momento que ela passa para lavagem, para poder se transformar em algum produto, é usado um ácido. Lá usa ácido sulfúrico, ácido anílico, parece, e tem mais alguns outros produtos que pôs para poder ela pegar fazer liga. Tratamento, Isso, né, fazer um tratamento. no material. E aí, no manusear disso daí, acontece problemas, né? Então, existem problemas assim, em diversas categorias e às vezes não é aparente, mas se for a fundo, consegue encontrar o problema. E se for ver hoje a quantidade de pessoas que tiveram negado o pedido, né, de insalubridade e foram prejudicadas no momento da aposentadoria, porque ela melhora também o tempo de contribuição e automaticamente o salário de benefício também, né? Então, seria o caso até de repensar aquele PPP que não foi utilizado antigamente, se poderia caber uma revisão hoje, né? E aproveitar, reconhecer o PPP. E no caso de uma pessoa que busca a opção judicial, ela tem que pagar esse PPP. No caso, o interesse é dela. Quero saber, estou aqui. Pagar não. A empresa é obrigada a fornecer o PPP. Mas no caso como esse, assim, quero questionar. Até a empresa não é interesse dela, né? Como é que é o procedimento para exigir isso? Eu acho que eu li lá, eu vi no programa Hora do Trabalhador que tal elemento que tem aqui no meu sistema, aqui no meu modo de produção, meu dia a dia, pode ser cancerígeno. Gostaria de um PPP. O que faz um indivíduo desse? Então, se a empresa se negar, ela tem que procurar o sindicato para o sindicato intervir, né? Às vezes até nós mesmos solicitamos para a empresa o PPP. E se vier sem a presença do agente químico e a pessoa falar, não, mas eu trabalho com isso...
aí é o caso de pedir uma retificação do PPP na Justiça do Trabalho mesmo. Daí seria feito através de perícia. Aí, então, se for uma ação trabalhista, o juiz nomeia um perito competente que vai lá no ambiente de trabalho constatar quais são os agentes agressivos que lá estão presentes. Olha só, Selma Esgobin, um assunto que não refere-se exatamente a essa mudança, né, da legislação, a gente fala mais sobre isso depois, mas ela lembra que ela tem um sítio. Um abraço para Selma Esgobin, ouvinte nossa, aqui minha amiga pessoal. André, tem um sítio ao redor do Polo Cerâmico em Cordeirópolis, até as frutas reduziram de tamanho por conta do pó das cerâmicas. Eu já ouvi falar disso aí. Eu já vi notícias ali em volta que os animais, galinha, porco, coisas também estavam sendo contaminados, né? O peixe das lagoas lá também estavam sendo contaminados. Aí eu venho falar aqui, aí o sindicato da construção imobiliária, eles tiveram uma atuação muito forte com referência a isso. Sim. E muitas das cerâmicas hoje já tem o filtro na saída do coisa. Por isso, diminui, não acabou, mas diminuiu bastante a incidência de sílica lá na região lá. Aliás, para quem é contra sindicato, e são dois aspectos. Um que o Reginaldo lembrou, a luta do Sítio Secom para implantar filtros, que salvaram as vidas de muitos trabalhadores da cerâmica que não queriam pôr, que se não punha. Não tem dá uma doença pulmonar. A gente teve um caso... Silicose, né? Horrível. E a pessoa, olha como o INSS é terrível, né? A pessoa tinha um problema diagnosticado, ela residia ainda em Santa. E aí a gente ajuizou a ação, conseguimos aposentadoria por invalidez, porque ele não tinha, mesmo com o PPP, não tinha o tempo. E a quantidade encontrada também não é reconhecida. Eles falam que era inferior, que tinha que ser superior. Hoje vai acabar isso. Mas ele acabou mudando para Minas, e lá em Minas cortaram o benefício dele, porque alegaram que lá ele restabeleceu a saúde dele. Que o problema dele era aqui na região. Que ele não poderia voltar a trabalhar na região onde tinha a poeira da cerâmica, mas que na região de Minas ele poderia. Então, olha como a pessoa, além de sair doente, né, não ter um direito reconhecido, porque eles apuravam sempre uma quantidade inferior, e é um problema grave. Ainda o INSS, a pessoa sai da cidade para tentar melhorar, e o INSS corta o benefício. Eu ia complementar que o sindicato, além de brigar pela implantação de filtros, ainda cansou de levar trabalhador para a Unicamp. Fazer exames, que era aonde que se recorre com relação... É SUS, meu amigo? Era o sindicato que levava os trabalhadores. Essa é para você que não gosta de sindicato, só para você ter uma reflexãozinha, né? O trabalho importante que salvou vidas no setor cerâmico. Então, trabalhadores fiquem atentos, né? Em todos os setores onde possa haver aí a emissão, a presença de agentes cancerígenos em qualquer quantidade. Requerer insalubridade na aposentadoria. E isso leva para análise. E eu acho assim, fica aí uma orientação para as pessoas começarem a pedir um PPP também, né? A maioria sai da empresa, muitas empresas fecham e ele fica desamparado do documento. Certo. Então, começar a conscientizar de que é bom guardar a documentação, que futuramente vai auxiliar e melhora muito a aposentadoria do segurado quando a gente faz o pedido. Um adendo aí que a doutora está colocando, o PPP, muitas entidades de classe já têm na sua convenção coletiva, nos acordos coletivos, a obrigatoriedade do empregador fornecer o PPP. Então, nas rescisões contratuais, quando eram feitas todas no sindicato, o sindicato exigia. Então, aí você, trabalhador, que não está fazendo mais homologação na entidade de classe e o empregador está fugindo da responsabilidade, procure o sindicato. O sindicato pode notificar o empregador e requerer a PPP para você. Beleza, tá aí, ó. Procure o seu sindicato, procure um advogado para se orientar, o advogado, especialmente o advogado do seu sindicato, para se orientar sobre esta questão. Deixa eu mandar um abraço para a galera que acompanha o programa Hora do Trabalhador, entre elas
Entre eles e entre elas, Leonor Gimenez da Silva. Sempre, né? Boa tarde a todos do programa. Leonor, mamãe da doutora Aline Gimenez. Um abraço para Leonor. Abraço para Camila Solano. Manda um joinha aqui. Camila, esposa do nosso glorioso Carlos Solano, que em breve vai ser o representante legal do setor das joias de Limeira. Tá precisando, né? Você não sempre foi, só tá faltando documento só. Pois é. E o trabalhador da joia sofrendo porque não tem o sindicato da cidade, tem um sindicato estadual que tem dificuldade para representar essa categoria. Mas o Solano vai pegar esse papel em breve. Abraço para Michele Souza. Um abraço para Cleusa Donati. Um abraço para Magda Ferraz, só de olho aqui, ó, de olho na discussão a respeito dessa mudança na legislação que beneficia o trabalhador. Um abraço para o Cristiano Coquevita, meu amigo, muito didático, ele fala. Muito interessante a participação desses companheiros aqui, mandando salve pra gente. Um abraço também para o Caio Bortolã, nosso parceiro aqui da Rádio Educadora. Um abraço para Maria de Gobi Domiciano, para Zélia Cordaço, para o Jean Carlos Domingos, para o Valdir Neuzina Silivi. Olha que sobrenome difícil, bonito, grande Valdir. Um abraço para Fátima Rovai, um abraço para Lúcia Pereira. E já tinha dado um abraço para Maurícia Panaro, que fez aquele comentário sobre a sílica. Realmente, a sílica, Maurícia, é um mineral. É um mineral. Vamos aproveitar, vamos emendar essa pausa e falar as vagas. Bom, o PAT não está aberto aqui. Vamos agora... a doutora Aline vai falar depois sobre os consignados, né? Os empréstimos consignados e as fraudes que estão ocorrendo quando o indivíduo nem pede um empréstimo consignado e aparece lá no nome dele. O que se deve fazer com relação a isso? E esse assédio enorme das financeiras com relação a esse público, né? Mas, vamos aproveitar o break, como eu estava dizendo, e falar as vagas que o PAT oferece amanhã em Limeira, amanhã, dia 19 de setembro. Amanhã o PAT oferece as vagas de auxiliar de vendas e plano de saúde. É preciso experiência e ensino médio completo. Ajudante de cozinha. É preciso experiência e ensino médio completo. Além disso, necessário veículo próprio para locomoção até o trabalho. Dispensável se dispor de transporte público até o local. Beleza? Meio oficial de cozinha. Essa vaga é válida só até amanhã, até a 1h da tarde. É preciso experiência e ensino fundamental completo. Cozinheiro geral, mais uma vaga que é válida só até amanhã, até a 1h da tarde. Olha, gente, empresa aqui o setor do Divaldo Savassi, bares e restaurantes, algum setor de alimentação aqui, não da categoria da alimentação, mas mais uma vaga nesse sentido. Cozinheiro geral, é preciso experiência e ensino fundamental completo. Estoquista, vaga exclusiva para deficientes. Estoquista, não é preciso experiência, apenas o ensino médio completo. Atenção, você que possui algum tipo de deficiência ou conhece alguém que precisa trabalhar. Ó. Estoquista. Farmacêutico, é preciso experiência e ensino superior, obviamente, completo. Necessário ter o CRF, deve ser o Conselho Regional de Farmácia, ativo e o superior completo em farmácia, óbvio, para trabalhar como farmacêutico. Gerente comercial, é preciso experiência e ensino médio completo, vai trabalhar com vendas de artigos femininos. Cuidadora de criança e adolescente. Olha só, uma vaga não é preciso experiência, cuidadora de criança e adolescente. Primeira vaga, Reginaldo, há muito tempo, fora o estágio e fora a vaga para deficientes,
que não é preciso experiência. Precisa paciência, né? Só paciência, muita paciência. Cuidadora de criança e especialmente de adolescente é preciso ter muita paciência. Não é preciso experiência, mas se não tiver paciência, acaba dando errado esse trampo, né? Mas eu falei, tava lá vaga, não adianta eu discordar, né? Mas exige experiência para ser ajudante de cozinha e não exige experiência para cuidar de criança. Um absurdo, né? Olha lá, realizar o acompanhamento de crianças e adolescentes acolhidos. É alguma instituição que cuida de adolescentes acolhidos. Além disso, é necessário ter CNH categoria B e veículo próprio. Mais uma exigência aqui, ó. Promotor de vendas. É preciso experiência, ensino médio completo e pelo jeito vai vender cartão de crédito. Mas quem está precisando trabalhar não pode olhar o lado que está virado para chutar, né? Na verdade, promotor de vendas, gente, com experiência e ensino médio completo. Recepcionista atendente, com experiência e ensino médio completo. Necessário veículo próprio até o trabalho, dispensável se dispor de transporte público. Auxiliar de sushi man. É preciso experiência, ensino médio completo. Reginaldo, essa aqui é outra que... Auxiliar de sushi man, ensino médio completo. Esses dias eu vi um auxiliar de limpeza exigindo ensino médio completo. São uns absurdos. Ele vai auxiliar quem? Né? Então, se ele já tem experiência, ele não precisa auxiliar ninguém. Ele vai ser ele próprio, o sushi man. Né? E pior, precisa ter um ensino médio completo. Porra, o jovem está tendo muita dificuldade de começar a trabalhar, né? Às vezes quer pagar a faculdade, quer começar a estudar, fazer um curso, não tem condições, porque... A gente precisa trazer o pessoal do PAT aqui de novo, porque eu tenho uma grande pergunta. Deixa eu só complementar o que o doutor falou assim. Até eu já atendi pessoas assim, que falam assim, como é que eu vou arrumar um emprego se eles não me dão a oportunidade de eu ganhar experiência? Eles pedem experiência e eu não consegue me dar um emprego para eu conseguir a experiência? Não, esses dias veio aqui uma vaga deficiente, tem que ser formado não sei no que, é preciso experiência. Eu falei, nossa, esse perfil nunca eles vão achar, né? E aí eu queria trazer o PAT de novo aqui, a representante do PAT, para a gente conversar sobre isso. Quando eu não acho essa vaga, aqui, por exemplo, auxiliar de sushi man, com experiência e ensino médio completo. Se o cara não tiver o ensino médio completo, levar lá o currículo, vamos supor que não ache esse perfil. Como é que fica o currículo desse cara? Ele entregou assim mesmo. Exigia o ensino médio, eles orientam. Se não preenche os requisitos, não leve. Mas e nesse caso aqui, será que... O que acontece com o currículo desse cara, né? Ainda fala aqui, ó, necessário veículo próprio para a locomoção até o trabalho. Dispensável se dispor de transporte público até o local. Como é que fica, né, nesse caso do deficiente que eu citei, ou auxiliar de limpeza com ensino médio? Nós vimos algumas situações aí, por exemplo, deveria até o MP atuar mais com referência a isso, porque muitas empresas não estão respeitando a contratação do deficiente. Então, tem muitos deficientes que não querem trabalhar, se sentem humilhados até, né, em aceitar um emprego em algumas condições, mas o Ministério Público também precisa apertar a situação na legislação das empresas para que elas contratem os deficientes, né? Igual, esse aí vai adquirir experiência, contrata na empresa, adquire experiência, pode ser que o primeiro emprego não seja o emprego ideal para ele, mas ele pode ganhar experiência para conseguir um outro tudo emprego. É uma ajuda, né? É uma porta que abre várias outras oportunidades. Você vai trabalhar num lugar, você vai entrar em contato com mais pessoas. Agora, você cercear de cara a entrada de uma pessoa num primeiro emprego é desanimador, né? Para qualquer jovem. Para fechar, 2 vagas de vendedor externo. Vendedor, eu vou falar 2 vezes a mesma coisa, porque são 2 vagas e talvez 2 empresas, não sei. Vendedor externo com experiência em ensino médio completo e vendedor externo com experiência em ensino médio completo. E essa segunda, necessário
a CNH categoria B. O Pátio fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. Para pleitear uma vaga do Pátio, você precisa levar os seus documentos pessoais e a sua carteira de trabalho. Mandar um abraço rápido aqui para o Rubens Tales. Olha aqui, ó. Manda acho que é o telefone, Rubens. Manda talvez sobre emprego, é isso? Rubens Tales, um abraço. Depois a gente dá uma melhor aqui o que esse número aqui, ó, tem de limpeza. Ele pergunta, Rubens Tales, é legal a gente divulgar as vagas aqui do PAT, porque é muito importante que o povo conheça, a gente precisa divulgar bem. E até quando vem os companheiros aqui, eu pergunto se no setor deles tem vagas, tem conhecimento de alguma... Você tem alguma empresa contratando neste momento? No momento, não existe pedidos no sindicato. Geralmente, quando o mercado estava aquecido, os empregadores mandavam lá assim, falavam, aparecia costureira aí, você manda para mim aqui. Então, as costureiras que eram demitidas, a gente já até dava o encaminhamento para nova contratação. Mas atualmente, com o mercado da forma que está, não tem nenhuma oferta de emprego lá na entidade, não. Quando tiver, a gente vai falar aqui no ar. Um abraço para o Eduardo Bronzoni. Um abraço para Roberta Sávio. Parabéns, doutora. Sempre atualizada. Roberta Sávio. Trabalha comigo. Legal. Um abraço para Fabiano Burger, nosso parceiro sempre aqui com a gente. Antes de passar para o Reginaldo a respeito da questão política, uma nota da Prefeitura, a Via Jurandir Paixão será interditada nesta quarta-feira, amanhã. Amanhã está programada a reintegração de posse ali da área do Horto, ocupada pelo Movimento Sem Casa. E a Jurandir Paixão de Campos Freire será interditada entre o trecho do CR e o condomínio distrital Duas Barras. A partir das 6 da manhã. O acesso ali, LIN 369, próximo ao Espaço Rodeio, que dá acesso a Jurandir Paixão, também será interditado. À medida do possível, evitar esse local e, à medida do possível, as pessoas tenham muito equilíbrio, Reginaldo, para lidar com esta situação. Ambos os lados. São 900 famílias, a gente sabe que tem muitas crianças e mulheres no meio. Eu vi a matéria no jornal hoje, né? A Polícia Militar dizendo que está preparada para a reintegração e os representantes pedindo mais prazo, né? Sim. Então tem que haver um consenso aí, que não há no momento, há uma divergência. Então tem que pensar um pouco e pensar não nos adultos, mas sim, como você falou, nas crianças. Tem bastante crianças, idosos, né? A gente nunca critica movimentos sociais porque a forma de conquistar as coisas é assim mesmo pressionando, mas em alguns momentos se a pressão for muita e houver um exagero e do outro lado a polícia militar acabar exagerando também na força, estou falando situação hipotética, duvido, tomara que não aconteça isso amanhã, mas é ruim para todo mundo, acaba prejudicando a coisa de tal forma e o risco de alguém sair até morto de uma situação como essa é grande, mas é uma situação onde todos precisam de muito equilíbrio e, como o Reginaldo falou, né, a busca do consenso, né, do melhor ali naquela situação. Às vezes um porta-voz, né, como representante, alguém que tentasse conciliar, porque existe um preconceito dos dois lados, né? Tanto de quem tá, do militar, quanto quem tá lá também na ocupação. E aí, quando os dois se encontram, esse choque eu acho um pouco inevitável. Né? Existe um elemento no meio aí que é a prefeitura e um elemento, que deveria apaziguar... Ser o porta-voz disso tudo, né? Mas há um componente político que não dá para deixar de dizer... Os líderes desse movimento eram parte do governo anterior, exatamente nesse setor, um governo onde não houve, né, nenhuma ocupação. Isso
Isso é um elemento que está aí, né, mexendo, não que tire a legitimidade desta ocupação ou desse movimento, mas está mexendo com o outro lado também, que é a prefeitura, nesse caso, envolvida. Aí vai a crítica do lado minha, né, pessoal, contra a prefeitura, que ela está muito inerte, ela só pensa na situação dela. O pessoal é da gestão passada, pode até ser, mas a reivindicação é justa. Sim. Quem que não quer moradia? Quem não necessita de moradia? Então, e outra, até onde eu tenho conhecimento, a prefeitura fez promessas para esse povo. Sim. E as promessas não foram honradas. Que é muito clássico nesse governo aqui, não honrar promessas. Olha lá, eu, Reginaldo Souza Arantes, estou falando aqui, prefeito, você não cumpre as suas promessas. Temos que ver isso, mas o momento do confronto que seja o menos letal, o menos problemático possível, né? Mas tá aí o Reginaldo dando a letra sobre essa situação. Em geral, culpa do poder público nesses casos, né? Reginaldo, olha só, a manifestação expressa de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, que também são ministros do Supremo, mas, enfim, a respeito das urnas eletrônicas. Seria mais uma dessas conversas que aparecem em momentos difíceis do Brasil, do país? Pergunta. E que atrapalham a verdadeira discussão política. O presidente, né, do Tribunal do Supremo, aliás, eu não sei se ele é o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli é presidente do STF, mas ele comentou, ele também faz parte do TSE, se eu não me engano. Do TSE e do Supremo, né? O STJ são outras... Sim. Mas aí, então, ele fez um comentário na condição de ministro do TSE também. TSE. Falou que tem gente que acredita até em Saci Pererê, né? Assim, sobre essa conversa de que as urnas eletrônicas são uma fraude, são um problema. Quer dizer, isso desvia o foco um pouco hoje? Desvia, mas deixa eu fazer uma colocação aqui, que a gente tem que retroagir um pouco para poder conversar sobre isso. Eles trazem toda essa discussão próxima às eleições para tumultuar. Mas já existem diversos discursos dentro da Câmara Federal com deputados denunciando fraudes. E ninguém tomou nenhuma providência. Existe projeto para mudar a forma de eleição e não com a urna eletrônica, tá? E também não foi sequer discutido. E aí trazem essa embramação aí para poder tirar o foco, como você bem colocou. Mas eu quero colocar aqui que nós estamos, do movimento sindical de Limeira está saindo na frente, né? Sim. Que nós estamos aqui dizendo, não vote em branco, não vote nulo, não faça isso, procure o melhor candidato, né? Hoje mesmo, eu não posso declarar meu voto aqui, né? Por favor. Mas eu já declarei meus três votos hoje aqui, mas antes de vir aqui, eu também estava vendo uma matéria com referência à ausência na votação. Isso que nós temos que atender. A ausência na votação, a falta de se você ir lá votar, existe uma multa de R$ 3,50. Pífio. Parece nada. Mas levantamento passados, fizeram um levantamento que as multas geraram 90 milhões de reais. E sabe para onde que vai esse dinheiro? Para o fundo partidário. É dividido entre os políticos. O cara acha então, que tá você que acha que não está indo lá votar e está fazendo uma boa coisa, não, você está pagando para aquele povo ainda permanecer lá. Então, tem que ir lá votar, tem que escolher bem e, vou usar suas palavras aqui, tentar escolher o menos ruim. Sim. Vamos tentar aí. Os 3 que eu escolhi, eu sei que são bons. Não posso declarar aqui, mas eu sei que são bons. Não, você escolheu deputado federal, estadual e senador. Eu já me declarei num deputado federal, num deputado estadual e num senador. Sim. Então falta ainda um senador, falta um presidente, um governador
e um outro senador. Tem muita... Falta muita escolha ainda. Tem. Mas eu volto a falar, eu sempre falo aqui, é difícil eu eleger meus candidatos, porque eu procuro ver a vida pregressa dele. E essas pessoas que têm aí problemas políticos, processos, não é porque o camarada foi processado uma vez que ele não presta nunca. Não. Às vezes a pessoa recebe um processo. Eu mesmo já fui processado. Agora, fui processado defendendo os interesses da nossa categoria. Sim. Demonstrei judicialmente que não era o culpado, vamos dizer assim, fui inocentado. Agora, por conta disso eu não vou poder nunca mais ser candidato? Não. Se existe processo hoje em dia, pessoas decentes sendo processadas, sim. Tem bastante corrupto? Tem. Nós temos que verificar isso. Vamos escolher aquele que melhor nos representa. Aquele que vai lá defender os interesses da população e não o interesse próprio. Em tempos de Operação Lava Jato, até isso o brasileiro está tendo que analisar, né? Se o cara é investigado, se ele é réu. Peraí, se ele é investigado... mas não é... eu acho que exige que a pessoa verifique um pouco como é que foi esse processo, né? Porque senão ele não tem, acho que acaba ficando... Mas O bandido vai lá... difícil O bandido vai lá, faz uma denuncia os outros. O cara é um bandido, confesso. Vai lá, denuncia os outros. Só porque ele denunciou é verdade? A questão da delação premiada, né? É complicado, a gente não está dentro da situação. Até nós que somos formados em Direito, a gente tem dificuldades porque muitas vezes até com um cliente nosso a gente tem dúvida se a pessoa realmente agiu corretamente ou não. É uma análise subjetiva que, na verdade, eu acredito que no fundo nunca ninguém vai saber realmente como é e o que é. Uhum. É muito difícil para a população no geral entender o que está acontecendo e entender esse mundo de termos jurídicos do que é o processo, do que é a condenação em primeira, segunda instância, tudo isso que está surgindo. Então, eu acho que o momento de votação está até mais difícil por conta desse monte de nomes que surgiram, né? Como Na verdade, investigados. muito poucos estão fora, né? E a gente ficou, assim, é uma eleição sem opção. Sem opções, né? Duras opções, difíceis opções. Eu tô quase me candidatando nesse... Uma delas é votar. Doutora, me desculpa, mas olha, eu não me candidato. Por quê? Eu não quero me decepcionar. Eu sei que eu vou bem representar, mas às vezes até tem que tomar uma pancada na cabeça em falar algumas coisas aqui mas mas sempre digo, não vou deixar de falar aqui. Infelizmente, nós não sabemos votar. Ainda existe muita troca de voto, venda-voto. Né? As pessoas acham que ser corrupto é só aquele que passa a mão no dinheiro dos outros. Não, eu sou aposentado, eu vou lá no banco, eu não pego a ficha especial. Vai um velhinho lá, é um velhinho, ele enfia a mão na bolsa, arranca 50 coisas para pagar. É da mãe, é do filho, é do sobrinho, é do sei quem, não sei. Para Isso na também. vaga de deficiente, para na vaga de... Tudo isso. Os pequenos delitos. Tudo isso. Nós temos que analisar tudo isso, não é, sabe? O ser humano, o cidadão precisa aprender muito ainda o que é solidariedade com o próximo. Civilização também, né? Parar de sujar o meio ambiente, de poluir. A gente ainda age às vezes como animal irracional, né? A maioria, com certeza. Infelizmente. E nós mesmos erramos, eu não estou Com aqui certeza. me excluindo de não, nenhuma... Nós também erramos. Eu confesso que eu erro constantemente. Tá difícil, mas a honestidade é um ponto pacífico. E a gente precisa fuçar o passado dos caras. É um dilema até irônico, como a gente comentou aqui, que acabemos tendo que votar em alguém que seja investigado, por exemplo. Tem algum problema com relação a ele. De tantos que foram investigados, isso é legal. Muito que bem. Mas é um dilema. E isso não pode afastar a gente do processo. Muito pelo contrário.
Porque só participando a gente muda isso, né? Seu voto é instrumento de mudança. É a campanha que a cidade inteira sabe que a USTL está realizando. Eu tenho que complementar isso. Limeirense, vote em Limeirense. Né? Por quê? Não adianta, gente. O candidato que está lá, o eleito está lá, ele vai só procurar trazer os benefícios para a região dele. Ele foi eleito pelo povo, tem que defender o povo todo. Realmente tem. Mas sempre ele vai puxar a sardinha para a brasa dele. E nós não temos representantes lá no... um lá, ao invés de votar ao nosso favor, vota contra. Né? Um dilema da democracia, né? Infelizmente isso acontece. Mas vamos procurar eleger pelo menos um limeirense estadual, um limeirense federal, para tentar trazer as condições para nós aqui também, né? Mas você sabe o que eu acho mais errado? Em tudo. Quando a gente conversa com alguém e fala qual é o seu voto, a pessoa fala, meu voto é esse. Por quê? Porque foi bom para mim, porque fez isso para mim. Não é só o que é bom pra gente. Né? Você tem que analisar o candidato numa perspectiva econômica, não só numa perspectiva individual. E o ser humano, e o brasileiro muito mais, tão individualista, que ele sempre elege porque fez algo... E isso acontece muito com o vereador, né? Mas esse vereador fez isso. O cara pode não prestar em nada, mas... E deu aquela mãozinha mandou tapar o buraco da minha rua. Da minha rua. E o resto que se exploda, entendeu? A minha rua tapou o buraco. Nós não podemos falar nome de deputados aqui, candidatos, mas nós sabemos que teve candidatos nossos aí que falam, eu trouxe isso para Limeira, eu trouxe aquilo para Limeira, e quando foi votar o contrato temporário, votou contra o trabalhador. Quando foi votar a lei trabalhista, votou contra o trabalhador. Quando foi para defender o Temer, votou a favor do Temer. Então nós não vamos falar nome aqui, mas o pessoal já sabe quem é, né? É brincadeira. Reginaldo quer falar nome, tem que tomar... Cuidado, deixa eu mandar um abraço para Cleusa Donati. Um abraço para o Marcos Honorato. E vamos pro assunto, mais alguns abraços. Deixa eu... Companheiros que acompanham o programa Hora do Trabalhador. Depois eu falo aqui pro Panda Peck. Um abraço para Marisa Pascoal. Para Maria da Penha Silva. Olha só, Maria da Penha Silva. Para Lidmara Martins. Bruno Pereira. Deixa eu abrir direito. Gilvan Arantes. Gilmar Arantes. Meu sobrenome eu não conheço. Precisei abrir aqui que tava pequenininho, não conseguia ler Gilmara Arantes. Gilmara Arantes. Gilmara, sim. É a mulher do meu irmão. Um abraço pra eles lá. Desculpa, Gilmara. Confundi porque tava pequeno aqui a letra e eu já tô na fase 200 aqui. Um abraço pra eles lá. Um abraço para Fátima Rovai e Magda Ferraz, Lúcia Pereira, Karina Daniel Leonese e para o Lamparina, sempre aceso, sempre ligado no programa Lamparina. Boa tarde, André e os demais componentes da mesa. Estou ligado em vocês. Abraços, Lamparina. Reginaldo, como é que está a negociação? Será que dá tempo da gente falar rapidamente do consignado? Vamos lá. Como é que está a negociação do vestuário? Negociações do vestuário emperradas. Tomamos postura de não fechar acordos coletivos, convenções coletivas que retirem direitos. Vai aqui um recado a todos os empregadores, aqueles empregadores que acham que estão fazendo um bom negócio em não fechar acordo coletivo com o sindicato. Não tem problema, amanhã ou depois vocês vão precisar do sindicato. Como eu havia comentado com você aqui, existe uma certificadora que chama ABVTEX. E todas as empresas que prestarem serviço para Magazine aqui, nós vamos denunciar. E o primeiro ponto que a BVTEX cobra é acordo coletivo com o sindicato. Então, o empregador, quando ele for pedir lá a ISO 9000 não sei o quê, ele vai precisar que tenha o bom relacionamento com o sindicato. Então, mais dias, menos dias, esse povo vai ter que voltar a conversar com a gente. E aí nós vamos estar dispostos a conversar, porque nós temos o interesse em representar o trabalhador e bem defendê-lo. Mas o empregador precisa aprender
aprender que essa nova legislação não trouxe total garantias para ele. A insegurança está geral e amanhã ou depois, eu tô aqui, sempre gosto de falar, porque ninguém falou nada para mim. Não, vocês estão sendo alertados sim. Essa legislação atrapalhou a vida de muitos trabalhadores e vai atrapalhar a vida de muitos cidadãos ainda. E o trabalhador precisa estar atento porque, por conta de um pequeno dissídio que está demorando, ele pode perder direitos muito mais significativos se ele aceitar o que os caras estão querendo, né? Com certeza, essa livre negociação, negociar diretamente com a empresa. Hoje o empregador, eu sou bonzinho, eu vou dar isso para você. Amanhã ele pode tirar e ninguém... Como que você vai conseguir depois restabelecer o benefício? A convenção coletiva dá garantias e seguranças tanto ao trabalhador quanto ao empregador. Doutora Aline, rapidamente, fraude com relação, para a gente terminar, o que fazer quando o aposentado percebe no seu... Como é que chama isso? Não é um olerite, né? É como se fosse uma ordem de pagamento que é um olerite da Previdência, onde vem provento. Demonstrativo. Sim, É um demonstrativo do benefício. Ele não fez aquele empréstimo. Quando ele notar que está vindo um desconto, vai vir o nome da instituição que está descontando, ele tem que ir diretamente ao INSS, preencher um formulário para pedir o bloqueio do desconto. Hoje, o que mudou? Antigamente ficava bloqueado por 60 dias. Bloqueava 60 dias, independente da investigação acabar ou não, voltava o desconto depois desse prazo. Hoje, não. Enquanto durar a investigação, fica suspenso. E eles colocaram aí um prazo de 180 dias para terminar a investigação. O que mudou também. Enquanto estiver bloqueado, você não pode adquirir novo empréstimo. Por quê? Porque o pessoal bloqueava o empréstimo existente para poder fazer um novo empréstimo. Tinha muita fraude também do segurado. Eu ia dizer isso. A fome com a vontade de comer. Aí, hoje, não. Você fica nesse prazo impedido de realizar um novo empréstimo também. Tá certo. Agora, se durar um ano, aí o INSS atrasar um ano, é um ano bloqueado. Esse formulário é fácil de fazer, atendimento? Eles dão na hora ali, é só ir até a agência. Pela internet não é possível? Pela internet consegue também. Uhum. Doutora Aline Gimenez, obrigado pela sua presença. A gente gostaria de tê-la novamente aqui no programa Hora do Trabalhador. Tê-la sempre. Sempre que chamar, a gente vem sanar as dúvidas, né? Esclarecendo aquilo que a gente conseguir esclarecer também. E orientar a população para buscar sempre o direito delas e não ter essa preguiça de falar, deixa para lá, isso aqui não vai dar nada. É o que eu falo, quando a gente entra com uma ação, a pessoa fala, nem sei se eu vou fazer, não vai dar nada. Mas quando sai, nossa, aí fala, olha, ainda bem, salvou o meu ano, salvou o meu mês. Então não pode perder tempo, né? Tem que correr atrás do direito. Não importa se é R$1 ou 1 milhão. Não importa. Se é seu, tem que pedir, né? Reginaldo de Souza Arantes, seu voto, instrumento de mudança. Valeu. Com certeza. Vamos mudar esse país. Essa é a nossa esperança. Foi um prazer estar aqui novamente, André, doutora Aline. Um abraço a todos os ouvintes. Assim que eu for convidado, estarei presente novamente. A gente volta amanhã, sempre às 5 horas da tarde, com mais um programa A Hora do Trabalhador. Tchau! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você.